Olha, o Brasil assume nesta semana a presidência do Mercosul. O desafio será destravar o acordo com a União Europeia. Se acompanhou aqui no Conexão no começo do mês que, durante viagem à França, Lula disse ao presidente do país, Emmanuel Macron, que não deixaria o cargo sem fechar o acordo com o bloco econômico. O Brasil também deve focar no fortalecimento da tarifa externa comum. Na próxima quinta, o presidente Lula participa da cúpula de chefes de estados do Mercosul na Argentina, quando assume a presidência do bloco. E quem chega para analisar este assunto é o economista Igor Lucena. Igor, boa tarde para você. Muito bom começar a semana aqui com você no Conexão, analisando esse assunto importante, não é? Afinal, de que acordo estamos falando? Porque o Brasil quer tanto selar essa parceria com os europeus, com o bloco europeu. Boa tarde, Jonathan. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, o que a gente está assistindo talvez seja um dos acordos mais importantes do mundo quando a gente está falando do século XXI, mas principalmente para o Mercosul, que vinha sofrendo bastante críticas dos seus membros, né? O ex-presidente do Uruguai, Lacalle Pou, disse que queria até mesmo procurar acordos comerciais indiretamente. O presidente do Paraguai falou também que o Mercosul estava ficando uma instância puramente política e que precisava dar resultados práticos. Então, nos últimos anos, foi costurado, durante 20 anos, um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Então, a gente está falando de 27 países da União Europeia, mais os 4 do Mercosul, e que depois, daqui 2 anos, vai entrar agora a Bolívia, né? Então, a gente está falando de um mercado onde vai existir 700 milhões de consumidores. A gente está falando de um mercado que chegaria a 17 trilhões de dólares, e que para o agro brasileiro, principalmente para o agro brasileiro, a gente estaria assistindo uma expansão muito grande, né? A gente vê que a União Europeia tem um processo de alargamento para os países da região do leste europeu, e que isso faria com que mais mercados consumidores fossem naturalmente absorvidos pelo acordo sem grandes necessidades de negociação. O Brasil se beneficiaria muito de importar produtos, máquinas e equipamentos com tarifa próximas de zero, fazendo com que o nosso parque fabril melhorasse, a gente tivesse mais capacidade de ter uma indústria competitiva. Então, é um acordo muito grande do ponto de vista para a nossa capacidade produtiva, e tem um impacto financeiro, Jonathan, que pode fazer com que o PIB do Brasil cresça até 0,5% ao ano pelos próximos 10 anos. Esse impacto é muito grande. Lembrando que o Brasil, apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, a gente não tem nem mesmo 2% do mercado internacional de comércio. Então, para a gente seria uma grande mudança. O meu ponto de vista agora é muito claro. Esse acordo está próximo de se tornar uma realidade. Existe, sim, uma questão ambígua por parte da Itália, uma crítica muito grande por parte da França, principalmente pela fraqueza política hoje de Emmanuel Macron, e que provavelmente a gente vai ver uma França em 2027 voltada para a direita mesmo, não centro, não governo de centro de Macron. Porém, os conflitos internacionais, até mesmo Donald Trump, com suas tarifas, empurraram esse acordo, né? O que nós estamos esperando agora é que ele seja colocado na mesa do Parlamento Europeu para votação. E ele foi fatiado, né? Foi fatiado a parte comercial, basicamente uma aprovação do Parlamento e do Conselho, e a parte que envolve uma parte mais política, como denominações de origem controlada, investimentos e até mesmo mobilidade de pessoas, precisa dos parlamentos europeus, dos parlamentos nacionais, o que é mais difícil. Então, o que o presidente Lula precisa focar para essa presidência do Mercosul é uma agência, uma capacidade forte de debate, uma capacidade de influenciar, que o acordo vá para o Parlamento Europeu e possa ser aprovado, né, com uma margem. Lá eles precisam de uma margem qualificada, né, aproximadamente 65% dos votos, e eu não vejo que isso seria tão impossível. Apesar da França ser contra, Jonathan, o principal entrave está na Itália, né? A Itália pode definir os 2 pontos. E a Polônia, né? A Polônia, que apesar de ela ter interesse no acordo, os poloneses hoje têm uma reticência, porque o presidente Lula não critica abertamente a Rússia, e a Rússia ameaça, assim, diretamente a Polônia de invasão, isso de uma maneira histórica. Então, acho que envolve aí também uma questão geopolítica do conflito na Ucrânia, que a gente talvez precise se posicionar antes desse acordo ir para a mesa.
Igor, se tratando de um acordo extremamente importante, né, para o Brasil, é um processo que ainda deve levar algum tempo para se concretizar, de fato estar efetivo, para a gente começar de fato a exportar para esses países? Ou você imagina algo mais rápido que possa talvez se concretizar na prática ainda este ano? Olha, Jonathan, se ele for aprovado este ano, que é uma expectativa realista, não é uma expectativa muito fora do comum, ano que vem a gente já estaria assistindo o início dele, ou seja, aprova-se esse ano na União Europeia, os parlamentos do Mercosul rapidamente aprovariam, não veria grande problema, e ano que vem a gente já teria o início dele. Mas o início dele não é tão rápido, Jonathan, do ponto de vista de que a gente teria livres tarifas nas duas pontas. A gente entende que o acordo tem uma gradatividade, ou seja, a partir do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o 10º ano, as tarifas vão ser reduzidas para carros, equipamentos, máquinas de um lado e do outro, e vegetais, rosas, carnes, dos dois lados também. Então, a ideia de tarifa zero ou próxima de zero, né, que seria o acordo de livre comércio, estaria aí entre um paralelo de 5 até 10 anos, dependendo do produto e dependendo do início do acordo. Porém, ano a ano, essas tarifas iriam decrescendo para que tivesse uma acomodação dos mercados, e isso por si só já seria muito positivo. Então, o que impede disso começar é essa votação do Parlamento Europeu, que é onde o presidente Lula precisa de muito apoio. Ele tem até mesmo o apoio do ex-primeiro-ministro Antônio Costa, que hoje preside o Conselho Europeu, e a presidente Ursula von der Leyen, da União Europeia, também tem interesse. Então, acho que o presidente Lula vai ter que trabalhar muito aí com os ibéricos para poder tentar colocar isso na mesa e, se tudo der certo, ano que vem a gente começar os primeiros efeitos desse acordo. Igor, ainda que haja essa resistência por parte do setor, né, do agronegócio em alguns países europeus, principalmente a Itália e a França, como você acompanhou, né? Você mostrou para a gente, no início do ano, inclusive, nós tivemos uma passeata ali dos produtores rurais na França, foram de trator até a capital Paris para mostrar a sua insatisfação com a possível aprovação desse acordo do Mercosul com o bloco europeu. Agora, para os franceses, de um modo geral, imagino que seria algo muito positivo, porque nós teríamos uma oferta maior de produto, o que certamente poderia deixar os preços mais atrativos para a população. Não, quando a gente fala de toda a produção, todos os europeus, os preços de produtos agrícolas, carnes, vegetais, flores, tudo que o Brasil tem uma grande capacidade de produção, teria sim um grande desconto. Esses produtos entrariam dentro da União Europeia por preços bem mais competitivos, o que faria com que o custo, até mesmo o custo de inflação, o custo de vida do europeu ficasse mais barato, porque eles iriam ter produtos na sua mesa, né, do dia a dia do europeu, com um valor muito mais em conta. Então, a gente, quando tira aí da equação os produtores agrícolas da Europa e coloca, de fato, os 500 milhões de europeus que seriam beneficiados com os produtos brasileiros, uruguaios, paraguaios e argentinos, não há dúvida que isso teria um impacto até mesmo nos dados de inflação da União Europeia, porque os itens de consumo, de carnes e de alimentação têm um grande componente dentro do cálculo inflacionário. Então, isso ajudaria até mesmo para que a inflação europeia caísse, até mesmo uma diminuição de taxas de juros na Europa, apesar de elas já estarem baixas. Então, de fato, teria um efeito positivo. E para a gente também, os brasileiros seriam beneficiados com veículos importados mais baratos, máquinas e equipamentos para a modernização de fábricas mais baratos, insumos industriais, peças, produtos que a gente hoje vê que são caríssimos no Brasil, seriam bem mais baratos. Então, de prática, quando a gente olha os efeitos práticos de um acordo comercial, a gente tem que excluir esses movimentos protecionistas dos dois lados e entender que, no final, toda a sociedade se beneficia com isso. Obviamente, existem ganhadores e perdedores, mas o grosso da sociedade melhora, e foi isso que aconteceu. A gente não pode deixar de lembrar quando o Brasil, antes de 1980, era fechado para o resto do mundo, a gente não conseguia importar, tudo era caro, com baixa qualidade, e a gente tinha poucas opções. Então, é como se a gente estivesse revivendo isso, mas com uma quantidade muito maior de produtos e serviços que, a partir da ratificação desse acordo, vão melhorar para os dois lados do Atlântico.
É isso, a gente segue então acompanhando para ver os desdobramentos desse acordo com a União Europeia a partir do Mercosul. Mercosul é tema essa semana do noticiário por conta da cúpula que acontece na quinta-feira. Igor Lucena, obrigado, viu, por estar com a gente hoje aqui. Boa semana para você. Muito obrigado e uma boa semana a todos, Jonathan. Obrigado.